Seguinte, eu vou falar sobre fisiognomonia. O que é a fisiognomonia? É um estudo oriental, ancestral, que fala de leitura de rosto e leitura corporal. Tá? Como é que isso funciona? A gente sempre foi fascinado pelas pessoas, né? Desde o começo. Antes de existir a comunicação verbal, já existia a comunicação pela expressão. Tá? Então, aquela coisa que ninguém vem com o manual do usuário, está errado. Por quê? Porque o manual do usuário vem sim, e ele está aqui. E como a gente trabalha isso aqui, de acordo com as regras que a sociedade impõe para a gente, porque o que a gente é lá dentro, lá no nosso inconsciente, reflete aqui. E não é a expressão, não é o micromovimento do músculo do rosto, é exatamente o formato do rosto. Então tem muitos estudos, né, que eles falam, eles pegam as medidas, eles falam da beleza áurea, né? Então o que seria interessante é que o lado direito e o lado esquerdo fossem todos simétricos. Né? O lado direito do meu rosto ele vai falar de como eu sou por dentro. O lado esquerdo vai falar de como eu quero que as pessoas me vejam. Tá? Então, se a gente pegar o CVO, por exemplo, eu trouxe a foto dele aqui. Não, sem sacanagem. Se você dividir o rosto dele no meio, você pegar como ele quer que as pessoas vejam e como ele lógico, né? Como ele, a coisa ali é meio absurda, o negócio é meio pesado. Então você vê em um lado, né, você vê que ele é um cara impositivo, é um cara forte, é um cara, assim, até a expressão dele é uma expressão meio tensa. Né? A hora que você pega o que ele quer mostrar para as pessoas, é aquele bobão. Né? É um cara com aquele olhar perdido no mesmo rosto. Então, o ideal da gente, lógico, quando a gente passa do interno para o externo, né, do direito para o esquerdo, quanto mais assimétrico, maior a dificuldade que eu tenho do pensar do executar, do que eu tenho lá dentro do que eu quero colocar para fora. Tá? E quanto mais simétrico, mais equilíbrio. Tá? Então, próxima eleição, esse ano de eleição, procurem rostos simétricos. Por favor. Oriental, ele estudava várias coisas, né? Como a palestra fala sobre as expressões do rosto. Né? A minha avó teve Alzheimer por 21 anos. Ela começou com 50, quase 60 anos. Ela, como uma pessoa de 60 anos, ela tinha bastante rugas de expressão no rosto. Quando ela faleceu, ela não tinha marca nenhuma no rosto dela. O rosto dela parecia um pêssego, a pele lisinha, suave. Por quê? Porque ela não se expressava mais. E aí o que acontece? A gente vai lá no médico, quem faz para tirar as expressões do rosto, né? No cirurgião plástico, né? A gente vai lá e tenta tirar todas essas expressões aqui. Porque a gente acha feio, dá a impressão que a gente é velho. Né? Mas existe uma diferença entre velho e idoso. Velho é aquele cara turrão que não muda o pensamento de jeito nenhum. Idoso é aquele cara que usa da experiência dele, né, para criar e para continuar trabalhando e para crescer. Aquele cara que quando se aposenta, ele procura alguma coisa para fazer. Alguma coisa que vá se fazer. Né? Não fique em casa reclamando da vida, tomando cerveja e mudando de canal. Esse é o velho, não quer saber de mais nada. O idoso não, ele vai se renovando. Né? O que acontece com esses traços? Esse traço, por exemplo, esse bigode chinês aqui, todas as pessoas que têm esse bigode chinês,
tem uma certa facilidade para a comunicação. E aí eu vou lá e eu tiro esse bigode chinês, eu estou tirando a minha comunicação. Eu não consigo me expressar mais do jeito que eu me expressava antes. Existem traços, eu vou mostrar um pouco mais para frente, que não são favoráveis e a gente deve trabalhar para tirar. Ou com maquiagem, ou com botox, ou qualquer coisa que seja, porque... Faz a leitura dele depois. Tirou? Não. Então, não é, pô, vai tirar foto, vou fazer pose, né? Pelo menos tá bonito na foto. Quer dizer, Difícil. mais ou menos. Mas, enfim, existem alguns pontos que o oriental antigo falava que a gente tem que trabalhar, que são os palácios, são 12 pedaços do rosto da gente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E se a gente mantiver limpinho, sem pelo, sem cravo, sem buraquinho, ou pelo menos dar uma maquiadinha, a gente vai mandar informação para o nosso inconsciente que a gente quer mudar alguma coisa na vida da gente. É um detalhe um pouquinho mais para frente. Bom, eu tenho inúmeros formatos de rosto. Tá? Como é que eu começo a leitura? Eu particularmente gosto de fazer do maior para o menor. E o maior, no caso do rosto, é o crânio, certo? Então eu tenho um formato do crânio onde eu vou estudar e ver o que acontece. Quer ver como todo mundo aqui sabe um pouquinho do rosto? Para que servem os olhos? Para enxergar, para a gente ver. Para que serve a orelha? Para trazer o som do ambiente para dentro do ouvido, certo? A boca, para a comunicação e para a alimentação. A pessoa que tem um olho grande, um olho bem aberto, ela tem uma necessidade de questionamento, ela tem uma necessidade de ver as coisas. Então ela é uma pessoa mais curiosa. A pessoa que tem o olho mais fechadinho, ela é mais focada. Por que pegavam os chineses e coreanos para montar relógio? Porque tem chinês que tem o olho mais aberto. Tem japonês que tem o olho mais aberto. Mas tem, na maioria, eles têm o olho mais fechadinho. Eles são mais focados. É a mesma coisa que aquela pessoa que tem o olho mais aberto, mais separado, que a pessoa que tem o olho mais junto. Tem o cara da Marvel, um dos diretores da Marvel, ele tem uma testa, um negócio desse tamanho. E a testa da gente, ela fala o quê? Eu tenho abertura para novas informações e eu tenho capacidade de pensar em mais coisas. Tá? Então, assim, não tem gente que o cabelo nasce com meia testa. Né? E tem gente que tem aquela testa pequenininha, aquela super fininha, e aí, de repente, isso aqui vai lá e aumenta. Né? Quando eu falo da testa, daqui, dessa parte aqui, eu estou falando do mental. Quando eu jogo aqui atrás, a gente vai entender por quê. Mais para frente, eu estou falando do sentimental. E aqui eu falo da ação. Então, a pessoa que tem a testa mais aberta, voltando ao crânio, né? Quando o crânio da pessoa no formato de um triângulo invertido, então eu tenho o texto fininho aqui, ele vai abrindo até em cima, mas quando abre mais até em cima, né? É o caso dele aqui, né? Eu tenho uma pessoa extremamente pensativa, mas que não tem ação, porque o texto é fininho, é mais restrito, mais fechado. Então são pessoas que pensam demais e executam de menos. Então, o que eu tenho percebido com o trabalho que eu faço, eu estudo isso desde 93. Eu conheci um cara dentro do ônibus que sentou do meu lado, começou a me descrever, eu olhei para ele e falei, bruxaria é essa? Que negócio é esse? Porque não é normal. Isso é vidente, o que é? Né? Macumbeiro, como é que o negócio é? Ele falou, eu leio o rosto. Eu falei, como assim ler o rosto? Não, o seu rosto me fala quem você é. Eu falei, vai palhaçada.
Ele falou, errei alguma coisa? Eu falei, não, mas vai que de repente você conhece alguém que eu conheço. Não sei, né? E aí o escritor, eu fui atrás de livros durante todo esse tempo, porque não tinha quem mais pudesse falar alguma coisa. Então eu pesquisei, eu tenho mais de 10 livros em casa, fora que eu consegui. Agora a internet é maravilhosa, né? Tem o Google pegou uma universidade, a biblioteca de universidade lá nos Estados Unidos. Então eu tenho livros de 1800 e bolinha que falam sobre o assunto. Tudo em inglês, eu fui virado em inglês agora, mas está lá e algumas coisas eu já consegui traduzir. Né? Voltando aqui o formato do crânio. Então, quando a testa é muito larga em cima, eu tenho um processamento muito grande e de repente eu não tenho ação. Depois que eu conheci o Leandro, que a gente juntou, porque ele faz a leitura, ele conhece muito da fisiognomonia taoísta. Eu conheço um pouco da taoísta e um pouco mais do ocidental, que são os livros que eu consegui pegar durante esse tempo. Quando a gente juntou isso tudo, e a gente conheceu o pessoal que trabalha com visagismo, a gente viu que a mudança do penteado, a mudança da sobrancelha, o efeito da maquiagem no corpo e no rosto da gente, isso faz com que eu mande um estímulo para o meu inconsciente, que eu consiga mudar alguma coisa aqui dentro. Tanto é que se vocês perguntarem para quem usa micropigmentação, né, você vai ver que tem pelo que nasce depois da micropigmentação em locais que nunca teve pelo. E como é que a micropigmentação fez o quê? Foi lá e implantou o pelinho? Não, é tinta. Né? Mas você, a hora que olha no espelho, você manda o estímulo para o teu inconsciente, o teu inconsciente enxerga aquilo e você trabalha de fora para dentro. Ao invés de ele refletir só de dentro para fora, que é o que acontece quando a gente faz uma plástica também. Você trabalha isso de fora para dentro. Se o teu corpo, quando você faz a plástica, o teu inconsciente ele está receptivo à mudança que você está fazendo, a recuperação é rápida e é tranquila. Se você não está receptivo, acontece que nem aconteceu com a Anitta aí, que ficou 2, 3 vezes com a boca toda torta, porque ela foi lá colocar, para aumentar o tamanho do lábio, não sei como é que faz isso, né? Ela colocou alguma coisa ali no lábio para aumentar. O lábio grosso, ele fala de família, uma pessoa mais voltada à família. E ela está preocupada mais com a imagem dela no trabalho. Certo? O trabalho, me fala o lado físico. A pessoa que gosta do trabalho, ou que se satisfaz com o trabalho, ela tem o lábio fininho. Então, se a esposa tem o lábio grosso, Angelina Jolie, pega o esposo com o lábio fino, que é o Brad Pitt. Ela sai nas fotos do lado das crianças. Ele sai nas fotos trabalhando em evento. É engraçado isso, mas é o que a gente encontra na internet. Né? Então eu vou falar só um pouquinho desses formatos de rosto aqui, ó. Redondo, triangular, quadrado e oval. A pessoa tem um rosto oval, que é o meu caso, eu tenho essa parte do rosto mais larga. Tá? Essa parte aqui, como eu falei, é o lado sentimental. Certo? Pessoas que têm rosto oval, elas costumam ver o lado mais largo, então não é o mental. Apesar que eu tenho um mental grande aqui, ele não é o que me comanda. O que me comanda é o sentimento. Também não é a ação. Tá? Então, tudo que eu quero fazer, antes eu vou sentir se a coisa está bem feita ou não. Antes eu vou absorver a energia, eu vou querer trabalhar com o coração se a coisa está bem feita ou não, para eu poder executar. Se eu tiver mecanismo de execução. Tá? Mas a natureza ela é sábia. Se ela te dá um excesso num ponto, ela te compensa em outro. É aí que a gente tem que tomar cuidado com as operações que a gente quer fazer. Certo? O rosto quadrado, como o próprio nome está falando, é de uma pessoa mais quadrada. Então, a largura é a mesma nas três partes, certo?
Então, tanto para pensar, quanto para sentir, quanto para agir, ela vai racionalizar, certo? Então, por exemplo, se eu quiser montar uma linha de produção, né? Mas eu preciso planejar essa linha de produção e colocar uma pessoa que tem um rosto quadrado, esse projeto ele vai demorar mais para ser executado, porque ela vai pegar todos os pontos, ela vai picotar esse projeto, ela vai transformar em uma coisa mental para ela poder sentir, para poder executar, mas a chance dela errar ou de não colocar em prática é praticamente nula. Por quê? Porque ela pensa, né, ela racionaliza, sente para ver se as pessoas vão gostar e depois ela executa metodicamente. São pessoas mais metódicas. O triangular foi aquilo que eu estava falando de eu não ter base embaixo, eu não ter ação e eu ter processo de pensamento. Se vocês me olharem de perfil, vocês vão ver que a minha testa ela é caída. Tem gente que tem a testa mais de 90 graus. A minha testa aqui ela é caída. Essa divisão que eu faço de 3, eu também faço de novo em cima de cada parte. Então eu tenho pré-nostral mental do mental, sentimental do mental e ação do mental. A sobrancelha da gente, ela está na parte de ação do mental, certo? Quanto maior a sobrancelha, ou mais grossa, né, quanto mais peluda for a sobrancelha, mais criatividade a gente tem para transformar o nosso pensamento, trazer da teoria para a prática, certo? Eu falei que eu sou muito sentimental, mas eu tendo a trazer as coisas para a prática, uma prática que eu não tinha. Por quê? Conforme você vai trabalhando isso, se você identificar isso com um filho, por exemplo, ele nasce com a testa daquele tamanho e aquele peixinho pequenininho, o que você faz? Põe ele para jogar, para fazer qualquer tipo de esporte coletivo. Porque ele tem dificuldade com a interação com a molecada ou com as pessoas. O que você faz? Você trabalha uma deficiência dele, porque você sabe que ele vai ser inteligente. Pelo menos isso. Mas e para colocar em prática as coisas do dia a dia? Não adianta ser inteligente, ter um QI absurdamente grande, se eu não conseguir colocar no papel, colocar para praticar. Se eu não conseguir fazer, fica tudo na teoria, eu não consigo transformar nada, criar nada. Né? Outra coisa, quem pensa que é muito grossa também se irrita com facilidade. Por quê? Porque eu quero que a coisa saia da teoria para a prática rápido. E é por isso que você tem a criatividade. Porque se a coisa está programada para a semana que vem e eu quero para ontem, cara, eu dou um jeito de acontecer pelo menos daqui 2 dias. Eu ganhei 5. Está perfeito. Esperar é complicado. É bem complicado. E o rosto redondo, que é do cantinho, não é bem do cantinho ali, né? Mas a pessoa de rosto redondo, veja, ela tem o lado sentimental também mais aflorado. Mas ela tem um certo equilíbrio entre o mental e a ação por ser redondo bonitinho. São aquelas pessoas que quando acontece algum problema, acontece alguma coisa, elas vão sofrer, mas elas passam por cima. Elas não vão guardar, elas vão guardar a experiência. Então, se você tiver algum problema, é o melhor psicólogo que você pode ter. Ele vai falar, olha, eu já passei por isso, a coisa funciona assim, 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 tal, tal, tal. E aí você faz isso e você resolve. São pessoas que elas têm a vivência com elas, mas elas conseguem superar muitas coisas. Diferente de quem tem o rosto oval, que guarda um pouquinho mais. Tá? Bom, é só 1 hora, então, para eu passar bastante informação, eu vou dando uma aceleradinha, tá? Na verdade, o que eu quero é passar bastante coisa. Lembra que eu falei dos olhos? Né? Então, essa foto eu coloquei por conta do olho. Esse ponto branco aqui embaixo,
O oriental chama de sankar. Sankar quer dizer três, são três pontos brancos. Você tem um ponto branco aqui, um aqui. Tudo bem que ele está olhando para cima, então não aparece a parte de baixo do olho. Mas existem pessoas que você olha de frente para elas e a parte de baixo do olho aparece. São pessoas que estão com uma depressão muito grande, tá? E dentro do inconsciente delas, elas não têm energia para passar a mão para aqui. Para elas estão vencidas. Não existe o que eu faça que vá resolver o problema que eu quero resolver. Tá? Então elas estão se dando por vencidas. Tem muitos artistas famosos, se vocês pegarem fotos deles e verem isso, vocês veem que eles vieram a falecer depois de 4, 5 meses. Isso é uma regra? Não. Porque tem gente que é naturalmente assim. E são pessoas que elas se enfiam em problemas com frequência. Elas têm facilidade em atrair problemas, mas por conta da negatividade. Então esse é um ponto de alguém que é mais negativo. Por quê? A pessoa que tem ação, ela dá uma fechadinha no olho, e o olho, ele naturalmente ele é mais retinho por embaixo, ele esconde esse pedaço. Tá? Então ela tem mais ação, ela tem perspectiva, ela vai atrás daquilo que ela quer fazer. Diferente da pessoa. O Serra tem olho assim. Se vocês lembrarem do Serra, vocês vão. Qualquer coisa que ele fale, ele está sempre voltado para evitar o negativo. Não é fazer uma coisa boa, mas é evitar que algum problema ocorra. Né? É só prestar atenção no diálogo dele. Eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, todas essas transparências. Tá? Tem um papelzinho circulando aí. Põe o e-mail de vocês que eu mando para vocês depois. Não tem problema. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre sobrancelhas. Tá? Quando você estuda microexpressões, eles vão procurar saber o que você está querendo passar no momento. Mas é aí que está. E se de repente você assume o papel, quando você vai lá, hoje está em moda trabalhar muito sobrancelha. Então, já teve a sobrancelha arqueada, teve sobrancelha reta, sobrancelha grossa, fina. A sobrancelha, ela me fala de energia. A pessoa que tem energia para começar a terminar um projeto ou não. Mas como é que eu sei isso? Se a sobrancelha começa grossa, eu tenho energia para dar o primeiro passo. Se ela vai afinando e termina, porque agora a moda é deixar ela começa grossona e ela termina fininha. Está todo mundo vendo? Dá para ver? Ela começa grossa e termina fininha. O que eu estou dizendo para o meu inconsciente nesse começo grosso e término fino? Eu tenho energia para começar, no meio do projeto eu começo a ficar cansado e eu não vejo a hora de terminar. Às vezes eu largo no meio do caminho porque eu não tenho energia para levar até o final. Aí você não precisa falar nada. Quem tem a sobrancelha assim, normalmente começa a ler um livro e não termina. É o mais simples, o exemplo mais simples é o livro. Você começou a ler, não termina. Você começou a ver uma matéria, ficou sem saco para terminar de ver, pode prestar atenção na sobrancelha. E aí você pega a sobrancelha do raio japonês, né? Que o cara está lá, o cara estuda, o cara vai atrás, o cara faz e acontece. Ela normalmente começa mais fina e ela engrossa do meio para o final. Então, para dar o primeiro passo, às vezes ele dá uma rateada. Mas depois que ele começou, no meio do projeto, ele pega o impulso e vai até o final e aí ele termina. Certo? As pessoas que têm a sobrancelha rala, chega nem lá. Então, tem gente que tem a sobrancelha rala e tem gente que nem sobrancelha tem. Tá? Lembra que eu falei que ela me fala de energia? Então, isso vai me falar se ela adoece com facilidade ou não. Né? A sobrancelha rala pode ser de uma pessoa que de repente ela precisa dormir um pouco mais, ela precisa se alimentar um pouco melhor,
ela precisa tirar energia de outros lugares para poder seguir. E tem um detalhe, o cara com a sobrancelha grossa, ou a mulher com a sobrancelha grossa, se irrita com facilidade. Não quer dizer que exploda com facilidade, porque o fato dele se irritar com facilidade, ele faz isso com uma frequência tão grande, que se ele explodir toda hora, ele está lascado. Né? Ninguém vai aguentar ele na frente. Em compensação, a pessoa que tem a sobrancelha rala ou a sobrancelha fininha, ela nunca se irrita, ela está sempre lá, está sempre tranquilona. Quando se irrita, explode, porque não tem o controle em cima daquilo que está sentindo. Tá? Bom, mais um pouquinho de sobrancelha aqui. Quando a gente se assusta, né? De repente passou uma ratazana enorme aqui na frente. Qual é a primeira reação que a gente tem? Se não é arregalar o olho e arquear a sobrancelha? Por que eu arregalo os olhos? Porque eu quero ver. Eu quero enxergar o que está acontecendo em volta. Por que é que eu vou arquear a sobrancelha? Porque eu fiquei com medo. Eu preciso entender da situação. De repente eu não tenho medo de nada, mas eu me assustei com o reflexo. Né? Eu me assustei com aquilo que aconteceu, eu arqueei a sobrancelha e arregalei o olho. Né? O que eu fiz em seguida? Eu foquei o bichinho que eu vou ter que dar um jeito, vou ter que tirar de lá, e fui atrás de resolver. Ou eu saio correndo. Né? O que acontece quando eu vou lá no design? Hoje todo mundo é design, né? O que acontece quando eu vou lá no design de sobrancelha e eu arqueio a minha sobrancelha? Tudo que é arqueado, ou tudo que é arredondado, também me fala de sentimento. O rosto arredondado eu tenho isso aqui maior. Né? Então, pessoa sentimental. Tudo que é arqueado é sentimento. Se o olho da pessoa também é um olho grande, bem aberto, ela já é, além de curiosa, um pouco medrosa por natureza. Né? Se ela vai lá e arqueia a sobrancelha, ela está potencializando esse medo. Né? E aí, de repente, ela tem medo até de sair de casa. Dependendo do que ela já passou na vida dela, dos traumas que ela traz consigo, ela tem medo de sair de casa. E aí, o que a gente pode fazer para trabalhar isso? A pessoa que tem uma sobrancelha reta, sem isso aqui, mas a sobrancelha reta, não é uma pessoa mais fria, ela me dá um aspecto de frieza. Então, para eu tomar decisão, para eu trazer a teoria para a prática, eu não preciso de tanta cautela. Eu vou ser frio na hora de tomar decisão. E aí você traz um monte de bandido, tem a sobrancelha assim, um detalhe, ela é uma sobrancelha completamente bagunçada. Ela não é uma sobrancelha organizadinha, a gente vai entender por quê lá na frente. O que essa moça aqui passa uma sobrancelha dessa? Não parece que ela é super irritada? Parece que ela é nervosa por natureza, não é isso? Tem gente que deixa a sobrancelha assim e já veio falar para mim, poxa, mas as pessoas têm medo, não sei o que eu faço. Na primeira impressão, as pessoas têm medo. Trabalha um pouco essa sobrancelha, tira, parece um bad boy, né? Se você olhar o símbolo do bad boy, você vai ver que o D e o D, eles estão assim exatamente para mostrar uma pessoa nervosa, irritada. E ela é irritada, a sobrancelha grossa, né? A ênfase que ela dá ali. Então, por dentro, ela sabe, né, o quanto ela se irrita com facilidade. E você pode trazer isso para o equilíbrio quando você deixa retinho, você vê o rosto dela bem anguloso. Né? Apesar de salvar, porque aqui, ó, ele é um pouquinho. Ele abre até aqui e depois ele fecha. Né? Então ela é sentimental, talvez ela precise disso para dar o primeiro passo, mesmo que envolva sentimento, ela vai dar um primeiro passo, mas pela raiva daquilo que ela está passando. Então ela vai e começa a fazer. O fato dela ter a sobrancelha próxima do começo até o final, quer dizer que ela pode terminar.
Mas ela tem tendência a terminar. Mas aqui no começo, você vê que a sobrancelha dela é bagunçadinha. Isso quer dizer que quando ela dá o primeiro passo, ela ainda tem os pensamentos meio bagunçados. É do meio para frente que os pensamentos começam a se encaixar e as coisas fluem. Não de uma maneira tão harmoniosa, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, o nariz. O que o nariz fala para a gente? Tem gente que tem aquele nariz, né, que ele salta, né, do rosto. O nariz da gente, ele fala do ego. Se vocês forem olhar o nariz de político, a grande maioria dos políticos tem um nariz maior do que o rosto. Né? Aquela coisa que quando está de lado fica desse tamanho no rosto da gente. O nariz está onde? Ele não está na parte do sentimento. Né? No teu programa, quando mete o nariz naquilo que você não é chamado, a pessoa que tem o nariz grande, ela tem necessidade de aparecer. Ela tem a necessidade de ser vista. Então, por que o político tem nariz grande? Porque, porra, ele nasceu para aparecer, cara. Ele está lá. Já quem tem o nariz pequenininho, batatinha, curvado para dentro, não para fora, mas curvado aqui para dentro, não tem essa necessidade de aparecer. Na verdade, quando ele aparece, ele fica até meio acanhado, ele é meio tímido. Né? Mas é lógico que vai depender do quê? Bom, a gente fala um pouquinho de orelha. Para que serve a orelha? Para trazer informação do ambiente para dentro. Se vocês forem pegar na natureza, o animal quando vai caçar, a primeira coisa que ele faz não é levantar a orelha e abrir o olho para encontrar a caça. Depois o que ele faz? Ele encontrou a caça, ele está lá com o olho aberto para ver tudo. Ele foca, ele fecha o olho, ele cria o foco, certo? Bota a orelha para trás, é para que nada no ambiente atrapalhe a decisão que ele tomou. Ele encontrou a caça, agora a caça se vira para fugir dele, porque ele tem um objetivo, ele vai atrás. Isso quer dizer o quê? Quem tem a orelha aberta está disposto a ouvir. Está disposto a ouvir. Aí o filhinho nasce, né? Nasce com aquele orelhão de porta de fusca aberta. Né? O que a mãe e o pai fazem? Eles vão lá, não, mas, pô, doutor, dá um jeito aqui atrás, gruda a orelha aqui, fica muito feio. E aí a criança cresce, o que acontece com a criança? Não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, não quer ouvir ninguém. Né? Todos faz. A criança fica com audição seletiva. Né? Então, uma outra forma da gente saber se a gente tem audição seletiva. Você para na frente do espelho, você olha de frente. Essa abinha aqui de fora, né? Ela é maior do que essa abinha aqui de trás. Se ela esconde essa abinha aqui de trás, né? É porque eu tenho audição seletiva. Então, eu escuto até aonde eu quero. Eu seleciono. O lado direito e o lado esquerdo. Lembra que eu falei que o lado direito é interno e o esquerdo é externo? O lado direito também é o lado feminino. E o lado esquerdo é o lado masculino. O que acontece? Eu escuto as mulheres. Isso aqui vai me dizer se eu escuto o que vem das mulheres. Isso aqui vai me dizer se eu escuto o que vem dos homens. Eu já vi muita gente aí que tem uma orelha assim e outra orelha assim. Muito homem com a orelha direita aberta e a orelha esquerda fechada. Tem muita mulher que é o contrário. Até a mulher costuma ser mais proporcional, então, mas tem homem aí que negócio complicado. Eu falei de alguns pontos que a gente pode trabalhar para melhorar a vida da gente. Um deles, e um dos mais importantes, orientar para o seguinte: quando você franze a testa, se você tem várias rugas que atravessam a testa por inteiro, sem quebrar que nem a dele. No meu caso, eu tenho uma inteira aqui, e aí tem mais algumas aqui, mas não atravessam a testa toda.
A pessoa que tem essas rugas que atravessa a festa inteira, o pensamento dela tem começo, meio e fim, sem se quebrar no meio do caminho. Tá? Essa foto eu peguei no livro, do Henry Lin, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro o nome do autor, e ele fala o seguinte, que quem tem essas ruguinhas que cortam no meio do caminho, é tendência a se separar e ter uma vida cheia de problemas. Tá? Problema por quê? Porque o meu pensamento não tem começo, meio e fim. Né? Ele para no meio do caminho, então começa muitas coisas e não termina muito que começa. Então você está meio que fadado aos insucessos. Né? E aí a gente orienta para quem tem dinheiro para fazer o Botox, uma dica muito interessante para quem não tem dinheiro para fazer o Botox e quer perder ruga, pegar um pedaço de durex quando está em casa e colocar exatamente em cima daquele traço que você quer perder. Porque esses traços, os movimentos do rosto, eles são inconscientes. Então, eu estou vendo alguma coisa que eu não gosto, que me deixa curioso, né? Eu vou movimentar a testa e isso vai criar rugas, porque é a forma que eu me estresso. Nesse caso, você pega alguns durex e coloca, né, na testa do indivíduo, ou, né, vários pedacinhos. A hora que você for movimentar o músculo, você vai criar consciência que você está movimentando ele. E aí você não movimenta. Por que a minha avó, que tinha um monte de ruga, no final da vida estava sem ruga por conta do Alzheimer? Porque ela não se estressava mais. Mas tem isso. De repente você vai deixar de se estressar, de colocar para fora. E aí, algumas curiosidades. Por exemplo, todo mundo conhece esse moço, né? Lembra que eu falei da ação que está aqui embaixo? Olha no começo da carreira dele, como era fininho aqui. Olha agora como abriu. Isso não é cirurgia. Isso é porque ele era tímido no começo da carreira, aprendeu a trabalhar a timidez dele, e depois, conforme o tempo passou, ele se tornou uma pessoa mais cara de pau. Né? Porque o texto largo, ele vai me falar de pessoas mais cara de pau. Mas vai me falar também que é uma pessoa que tem base, porque ela tem base para fazer as coisas que ela quer. Não é uma coisa que se eu for colocar em pé, ele vai pender de um lado para o outro. Vai ter base. Certo? O homem consegue trabalhar isso deixando a barba crescer. Porque ele vai pôr, primeiro que ele está dando ênfase na parte da ação. Tá? Eu cortei a barba assim, porque eu venho fazer a palestra, então eu estou reforçando a minha comunicação. Coloquei em volta da boca, né? E trouxe a ação. Eu estou trazendo a ação, né, do meu sentimento, né, para agir. Isso funciona no inconsciente. O que a mulher faz? Ela passa o batom vermelho, ela passa o delineador em volta do lábio. Tá? Então ela vai falar alguma coisa, precisa se colocar em evidência, para que as pessoas prestem mais atenção nela, ela pode trabalhar isso aí. No trabalho, né? Eu sou mulher e as pessoas não escutam quando eu vou falar. Tem uma reunião. Eu vou lá e passo um delineador em volta do lábio. As pessoas vão prestar atenção naquilo que eu falo. Se eu passar, se eu maquiar minha boca e maquiar meus olhos, as pessoas vão se confundir com o meu mental, com o meu sentimento, ou o sentimento da minha ação. Elas vão prestar atenção no que eu faço de ação. Tá? Então, não maqueia tanto no olho, maqueia melhor a boca. Tá? Um outro exemplo aqui. Elas são gêmeas idênticas. Vocês conseguem ver a diferença? O nariz é diferente, o sulco em volta do nariz é diferente, o sulco em volta da boca. Né? Uma tem um rosto um pouco mais largo do que a outra. Tá? Enfim, eu tenho só 10 minutos, eu vou acelerar um pouquinho mais. Conhece esse moço aqui? Olha a orelha aberta dele.
orelha é pequena, mas ela é aberta. Então ele é um cara que está disposto a falar, a ouvir. A boca dele é grande, ele está disposto a falar. O lábio dele é grosso, ele se preocupa com família. E ele tem facilidade com aquilo que ele fala. Né? Tem facilidade com aquilo que ele fala. Uma pessoa que não tinha tanta marca e de repente, né, ele não, na foto que ele está mais velho, ele não parece que a mente dele ficou toda bagunçada, porque ele está meio louquinho, meio maluquinho. Né? Então, ele era aquilo, e até não pela expressão, porque ele estava sorrindo. Né? Mas se você olhar a fundo, ele tem brilho nos olhos. Isso quer dizer, quando a gente tem brilho nos olhos, a gente tem vida dentro da gente. Os olhos expressam aquilo que a gente sente. Né? O idoso, quando está para morrer, o olho fica opaco, porque ele não tem mais, ele não tem mais quereres, ele entregou. Enquanto você tiver brilho nos olhos, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem metas. Se eu vou trabalhar essas metas de uma maneira que para os outros pode ser saudável ou não, porque de repente a minha loucura é minha. Eu me enfio no meio do mato e faço o que eu quiser. Eu não vou afetar ninguém. Tá? Lembra que eu falei do queixo pequeno? É difícil para ela ter ação. Uma das formas, quando eu falei, quando a gente é criança, o que a gente faz? Vai fazer esporte coletivo. Eu vou trabalhar essa timidez. Ela, ao contrário do Brad Pitt, ela não venceu a timidez, ela aprendeu a trabalhar a timidez que ela tem. Agora, ela pensa muito mais do que ela faz. Tá? E aí, tem mais uns 5 minutos só, eu vou dar só um exemplo rápido. Né? A metafísica taoísta, lembra que eu falei daqueles 12 pontos no rosto que a gente tem que trabalhar? Então vamos lá. Primeiro aqui, Palácio das Viagens. Ele fica bem na entrada aqui, para quem tem entrada, né? É esse pedacinho aqui. Quem tem cabelo aqui e não tem a entrada, são pessoas que não se importam em viver com rotina. As pessoas que têm a entrada, assim que eu, se incomodam absurdamente em viver na rotina. Não dá para viver no escritório atrás de uma mesa, porque não vai ser feliz nunca. E toda vez que a gente for viajar para qualquer lugar, dá uma olhadinha, porque se tiver alguma marca, se tiver alguma coisa, dá uma maquiada, porque, segundo os orientais, esse é o ponto. O inconsciente te avisa que você vai perder as malas, ou vai ter algum probleminha ali no meio do caminho. Certo? Bom, por que eu coloquei o rosto dela lá? Já vou explicar. Ponto 2. Ele é o Palácio da Carreira. O Palácio da Carreira começa dos 15 aos 20 anos, isso, 17, 18. O oriental, ele me dá um mapa completo. Eu sei de viagens, de carreira, dos pais, pai e mãe. Né? Palácio da Vida. Tem gente que tem aquela monocelha, né? Quem tem monocelha tem uma tendência muito grande a fantasiar coisas. Você pega Monteiro Lobato e Maurício de Souza, são dois criadores que têm uma imaginação fantástica e usavam isso tudo aí. Você pega o político que tem isso aí, realmente é uma maravilha. Não é que a pessoa seja mentirosa, mas ela tem uma tendência a fantasiar as coisas. Sabe? Quinto, o 5 aqui é o Palácio da Saúde. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente dessa parte aí. O Michael Jackson novo e velho. Palácio da Administração. Pessoa que tem a aba do nariz larga, ou vamos. Né? Pessoa que tem a aba do nariz larga, administra melhor os bens que estão no posse dele. Tá? Mas eu não posso ter o nariz inclinado, porque eu não posso ver a parte interna do nariz. Tá?
O 7, palácio do casamento. Como é que está o seu casamento? Seu relacionamento, eu conto. Você dá uma olhadinha aqui. Se tiver uma espinha, se tiver alguma coisinha aqui, olha, tem alguma coisa que está querendo explodir, né? Está querendo sair para dentro. Eu preciso ir embora porque aqui. 8. Eu chamo de palácio da doação. Por que doação? São pessoas que se doam para o outro. Você percebe aqui embaixo. Aparece aquele botãozinho, né? Aqui embaixo. Então são pessoas que se doam um pouco mais. O 9, palácio dos filhos. Como é que você lida com seus filhos? 10, aqui em cima da pauta, pauta para superior, são as suas propriedades. Um dos cursos que eu dei, tinha um rapaz que tinha uma verruguinha, né? E a gente foi ver a idade, está por volta dos 40 anos, tudo. Ele falou que pegou fogo na confecção que tinha. 11 e 12 eu tenho o Palácio dos Irmãos e o Palácio dos Amigos. No 11, irmão, eu tenho aquelas pessoas que eu considero irmãos, né? Então, alguns amigos que são mais irmãos até do que nossos próprios irmãos de sangue, eles são representados ali. E às vezes a gente tem a sobrancelha meio bagunçada e ela vai definir como é esse relacionamento com essas pessoas e com os irmãos que a gente tem de sangue. O 12, eu estava falando dos amigos. Os amigos que são mais frequentes, mas não considerados como irmãos. E ele fala também como eu me relaciono com as pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha casa ou fora dela, né? No geral, com a sociedade. Então, qualquer tipo de marca aí vai acabar afetando. Nessa próxima imagem eu falo um pouco, eu tenho um pouco sobre as idades também e como o oriental ele trabalhava muito com observação, ele viu que em cada pontinho desse ou grupo de pontos, cada modificação que tinha ali ou cada marca que existia ali gerava um determinado problema em uma determinada idade. E, bom, isso é um estudo de mais de 6.000 anos, né? Nos cursos a gente costuma passar isso de uma maneira mais aprofundada. Cada grupo de pontos de idade você tem uma descrição específica. E agora a gente vê como uma pequena alteração no rosto pode fazer toda a diferença na vida da gente. Dá uma olhada nessa foto. Natural, bonita, não é isso? Agora, dá uma olhada nessa aqui. Veja, a gente só está mudando a sobrancelha, tá? Não tem diferença nenhuma no resto, né? O que que ela aparenta para você? O que que você sente ao olhar essa imagem? E essa outra aqui? Ela não parece muito mais incisiva, mais irritada? O fato de eu afastar a sobrancelha dos olhos, eu tiro também um pouco do foco. Eu trago um pouco de medo, apesar de a sobrancelha estar nesse formato. Ela está incisiva, mas ela é incisiva, ela é irritada por conta também da influência dos medos de tomar decisões, né, de encarar a vida. Olha essa outra agora. Não parece que ela está triste? Então veja, qualquer alteração que você faz no seu rosto, isso vai trabalhar o teu inconsciente de maneira positiva ou negativa. Isso vai, quem vai dizer isso é o que você vai tomar de decisões depois. Mas a gente precisa estar sempre atento antes de fazer qualquer tipo de mudança. Dá uma olhada agora, vê como ficou mais harmônico. Tá bem melhor, né? E aí, veja, se eu quero trazer um pouco
se eu quero falar um pouco sobre comunicação, né? Lembra que eu falei um pouco mais atrás no vídeo. No caso da mulher, olha o que ela pode fazer. É isso. Bom, aqui estão meus contatos. Se você quiser entrar, ver mais vídeos ou saber um pouco mais sobre a leitura de rosto, você pode ver aqui. E aguardo seu contato, caso você tenha alguma dúvida, é só escrever nesse e-mail que está aqui embaixo. Você pode falar comigo ou pode falar com o Leandro. A gente costuma ministrar os cursos juntos, tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.